Olá, sejam bem-vindos. Hoje o hashtag 3º episódio do Frequency Cast. E eu tô aqui com meu parceiro, Tudo Petito. bem, galera? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar com um assunto bem legal, que é um assunto que a gente vai abordar com os nossos parceiros que fazem muita parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e não só do setor da imagem. Toda a área da saúde depende deles. E hoje eu estou com um especialista aqui, vou falar um pouquinho do resumo dele. Vocês vão saber já quem que é. É um enfermeiro. Esse enfermeiro, ele é especialista em gestão de serviços de saúde, qualidade e segurança do paciente. Ele é avaliador do Sistema Brasileiro de Acreditação da ONA. Ele é avaliador interno do Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do PAD. Tá vendo? É uma pessoa muito importante. Já trabalhou comigo, com o Petito. Já trabalhamos juntos. E hoje a gente está aqui com o Bruno Eduardo Menck. Muito bem-vindo aqui com a gente, comigo com o Petito. Seja bem-vindo, Brunão. Obrigado, Marcelo. Grande amigo aí Obrigado, que Petito. a gente tem aí no mundo da radiologia, da enfermagem. Outro colega, né, Outro que colega de faz trabalho. parte do nosso meio de trabalho e que juntos com o trabalho em equipe a gente faz tanta função. Isso é verdade. Tem tanta coisa também, né, Petito? tem Não, nem vou histórias, falar muita grandes história aqui, histórias. Tem. porque a gente já teve, né, uns... Já tivemos nossas brigas, né? Na verdade, são discussões, assim... Discussões de casos, em Casos. prol da segurança do paciente, Isso. excluindo do grupo. O Bruno é o cara que pega no pé de boa parte dos profissionais do hospital, né? Ah, mas depois a gente, né, Bruno? Depois a gente se deu bem. É que cada um, na verdade, qualquer profissional da área da saúde, na verdade, a gente tem que pensar quando o profissional ele tem um conhecimento mais amplo, como o Bruno tem, e sempre está buscando, é um complementar o outro. E a gente absorver para a gente constantemente está aprendendo. Ele tem o conhecimento dele, o Petito tem, e juntos a gente, assim, numa conversa legal, como profissional e adulto que a gente é, trabalhar e melhorar cada vez mais em prol a esse paciente. E a enfermagem, né, todo o paciente, ele é uma página em branco, e quem faz história é a enfermagem. Então vamos escutar um pouquinho do Bruno aí, apresente-se para nós, Bruno, fale aí Por onde você começou? Fale um pouquinho da sua história aí, da sua formação, como você chegou nesse mercado aí da enfermagem. Bom, então, primeiramente, agradecer o convite de vocês aí, fico muito feliz, muito honrado. Acho que é muito legal a gente ver de parceria de trabalho, vocês tocando esse novo projeto, parabéns mesmo. Obrigada. Tá? Obrigado. Bom, aí a minha jornada na área da saúde começou lá em 2009, quando eu comecei o curso de auxiliar de enfermagem. Logo que eu me formei, com 19, 20 anos, já entrei no hospital particular. Você começou, então, como auxiliar de enfermagem? Comecei como auxiliar de enfermagem. Ai, que legal. Isso que é importante, né? Aí a gente começa tudo lá de Todo mundo baixo. começa, a gente vê na parte técnica, né? né? Boa parte dos profissionais começa a parte técnica até depois Sim. ir para a parte de curso É que é bom superior, que você né? tem uma visão diferente, né? Porque o auxiliar de enfermagem, ele trabalha de uma maneira mais pesada, eu acho, né? Que lida com os clientes, vamos falar pacientes. Então, assim, depois que vai subindo e você consegue ter, né, essa visão desde lá para você crescer, como você está crescendo. E interessante, eu comecei lá com 19, 20 anos, foi a minha primeira experiência com diagnóstico por imagem. Você já começou, então? Não, eu comecei num pronto-socorro, mas por que eu digo que foi a minha primeira experiência? Logo que eu tinha uns 6 meses de empresa, trabalhava no período noturno, tem tomografia para fazer. Estamos falando de 2010. Vamos fazer a tomografia. Eu lembro até o técnico, depois eu encontrei ele trabalhando numa clínica de radioterapia aqui em Sorocaba. E, poxa... Quer mandar um abraço para ele? É o Paulo, quero mandar um abraço, Paulo, gente boa pra caramba. Paulo. E aí, poxa, era uma tomografia, acho que de crânio, com contraste. Na época, nós utilizávamos contraste iodado iônico. Iônico, né? Foi uma época que... Eu acho que todo lugar só se usava o Geralmente iônico, né? Iônico. Naquele tempo tinha uma coisa que era os valores, né? Tinham os valores
contraste iônico e não iônico, né? Isso. Tinha contraste não iônico era mais caro, né? Era uma coisa mais você pagava um pouquinho mais para ter um contraste que era utilizado mais em pacientes que tinham mais Fatores de risco. Fatores de risco, né? Daí se utilizava, então, não iônico, que era mais caro, para esses pacientes com, Isso. Com maior risco. Com maior risco. Uhum. Entendi. Era um indicado, né? Isso. Eu lembro que o pronto-socorro lotado e tinha que fazer a toma. Ele falou, poxa, vamos lá fazer. Falou, tô sozinho. Tá? Não, eu te ajudo a empurrar a maca. Vamos lá. Ele me levou. Eu e ele levando o paciente de maca. Levamos lá pra sala. Fizemos o exame. Injetei, administrei o meio de contraste. Acabou administrar, ele falou, Bruno, pode entrar ver o paciente. Na hora que eu entro, o paciente, tá tudo bem? Ah, tá dando uma coceirinha aqui na garganta. Ai, meu Deus! Isso é clássico, né? Isso é clássico, não, né? Isso aí começou... Aí ele começou uma rouquidão, eu olhei e falei, Paulo, corre, sala de emergência. Como era próximo, era só um corredor, colocamos o paciente na sala, encaminhou para a sala de emergência, e aí ele, graças a Deus, 30 minutos depois já estava recuperado. Você já teve sorte, então no primeiro que você já levou na tomo, já viu uma reação. Já teve uma reação grave, graças a Deus a gente conseguiu tratar de maneira adequada ali, imediata, e não evoluiu para um outro quadro, mas foi ali a minha primeira experiência. A primeira como técnico, né? Auxiliar técnico, né? Lá em 2012, eu me tornei socorrista voluntário num grupo de resgate voluntário na cidade de Piedade, chamado Grupo de Apoio às Emergências, da SP79, o GAI 79, tá? Onde fiquei por 4 anos. Sim. Iniciei minha faculdade de graduação em enfermagem lá no CEUNSP, em Itu. Me formei em 2016. Eu brinco que o primeiro emprego a gente não escolhe, ele escolhe a gente. Sim, com certeza. Em algum momento que todo recém-formado, ele começa a fazer aquela lista de e-mails e disparar currículo, né? Sim, primeiro emprego, né? Primeiro emprego. E eu fui parar numa clínica de diagnóstico por imagem aqui da cidade de Sorocaba e comecei a trabalhar nessa clínica. Não entendia nada, a gente não aprende, pelo menos até a última vez que eu vi grades curriculares aí das faculdades, a gente não aprende nada em diagnóstico por imagem. Qualquer faculdade, assim, você aprende a parte teórica, a parte da faculdade em si, você vai aprender no dia a dia. Sim. É que geralmente, eu não sei, o Bruno que é o especialista hoje, convidado especialista, mas eu acho que na parte de enfermagem não vai um tópico, não sei, uma área para radiologia. Geralmente não tem? Centro cirúrgico, clínica médica, psiquiatria, saúde da mulher, saúde do homem. Uma coisa assim, mas não tem nada que vá para radiologia, né? Nada. E o diagnóstico por imagem hoje em dia é muito grande. Sim. Qualquer instituição, a primeira coisa é diagnóstico por imagem. Sem o exame, você não consegue fazer nada com esse paciente. O médico não consegue ter... A clínica ela é sempre soberana, mas hoje nós temos a tecnologia para auxiliar. O setor de imagem é um apoio diagnóstico para o médico solicitante. Então, assim, precisa de uma tomografia, uma ressonância para uma melhor elucidação ali do caso para a tomada de decisão do médico. E eu acho que cada vez mais todas as graduações, eu acho que assim, enfermagem, biomedicina, tecnólogo, precisam... biomedicina, eu acho que tem um maior tecnólogo, mas de enfermagem... Não, é pouco também a grade, é mais o estágio que eles escolhem, né? Não sei até, mas pelo que eu acho, que entendo, acho que eles passam por um semestre em imagem, não tenho certeza. Só que vários tipos, entendeu? Então, assim, pensar é pouco, né? É pouco. E é uma área também... Peraí, já volto lá, vamos voltar. Você é o convidado, você que manda aqui. Mas isso que é legal, a gente está conversando. Conversa de amigos aqui, né? Vamos... E aí comecei a trabalhar nessa clínica. Era uma clínica que possuía diagnóstico por imagem e medicina nuclear, possui ainda. E aí comecei a trabalhar nessa clínica. Aproveitar fazer marketing, gostaria de mandar um abraço para minha grande parceira, Karina. Karina é uma pessoa muito querida por todos nós, né? Quem trabalha na imagem conhece Karina Bicalho. Karina Bicalho, gente excelente boa pra profissional. Caramba. Qualquer dia vamos chamar ela aqui também para fazer umas conversas aí, explicar um pouquinho também de alguma... Gente boa, uma excelente profissional, uma excelente pessoa, viu? Aprendi muito com ela. Onde atuei nessa clínica por 2 anos e meio, e a clínica, naquele momento, estava buscando um selo de acreditação, e nós, obviamente com um trabalho multidisciplinar, que a imagem é multidisciplinar,
nós conseguimos atingir naquela época o nível 1 da ONA. Posteriormente, eu fui atuar no hospital. Só cortando rapidinho, Bruno, explica para mim o que é esse ONA, o que é esse negócio aí para a turma entender mais ou menos. Porque elas buscam, por que a maioria das clínicas busca essa buscam essa acreditação, né? O que seria esse título ONA? Tá. O ONA, na verdade, é a Organização Nacional de Acreditação, tá? É do Sistema Brasileiro de Acreditação, a ONA. A ONA ele é um modelo de processos de gestão que todas as unidades, na verdade, ele é um modelo voluntário, que as unidades buscam esse selo de acreditação. Uma instituição acreditada, uma instituição validada, uma instituição que preza pela qualidade na assistência e a segurança do paciente. Não, isso é legal. Legal, Sim, né? é muito importante. Por quê? Em qualquer instituição, seja ele uma indústria farmacêutica, seja automobilística, nós temos um produto. E o nosso produto é o quê? Ele tem que sair com qualidade. Certo. Não tem como. Hoje lançam um telefone da marca X que custa R$16 mil. Da marca Y lançou no mesmo ano e custa R$3 mil. As pessoas vão comprar da R$16 mil por quê? Porque elas buscam qualidade. Na área da saúde, é uma temática que relativamente é nova. Começou-se a falar de qualidade na área da saúde 20, 30 anos. Tá? Isso, se a gente comparar com a indústria automobilística, já tem muito tempo. Há muito tempo. Então, é um modelo de acreditação, um sistema de acreditação. Nós temos hoje vários modelos. Então, tem a ONA, nós temos em radiologia o PAD, que é o Programa de Acreditação e Diagnóstico por Imagem. Que é relacionado em protocolos, em várias coisas relacionadas mais assim... de exames mesmo, de exames. Ultrassom, tomografia, ressonância, mamografia, bem específico da área de diagnóstico por imagem. Tem JCI, que é a Joint Commission, tem Camento, então tem vários órgãos que regulam, que acreditam que o serviço segue critérios. Isso, são várias organizações. Aí dessas organizações você tem a IAC, que são as instituições acreditadoras. Então você contrata essa empresa, você faz aí... Primeiro de tudo, acho que sem dúvida é o passo mais importante. A empresa querer ser reconhecida, ser acreditada. E esse cliente ele vai buscar uma instituição que seja acreditada, porque ele sabe que ela está buscando sempre melhoria e um bem-estar melhor para esse cliente, né? Sim. E hoje em dia se fala muito na questão da jornada do paciente, da experiência do paciente. O paciente que vai fazer um exame com a gente, primeiro, ninguém tá lá porque quer. Né? Ninguém fala assim, hoje eu acordei, vou fazer uma ressonância de abdômen. Bateu uma vontade de fazer uma enteroresso hoje. não tem essa vontade, né? Então, apesar que depois da pandemia, a gente está trabalhando com muito paciente que está fazendo exames de rotina. Check-up, porque eu tô vendo que esses clientes... Eles estão buscando mais agora precaver a não ter um problema. E isso é importante e é legal também. Quem tem a oportunidade de fazer isso. Sim. Então, assim, mudou muita coisa depois da pandemia também. Estão buscando, fugindo do assunto, uma qualidade de vida, né? Melhor, Só uma observação, o Bruno, ele fez uma bariátrica. O Bruno, ele era praticamente um petitão. É outra pessoa. Ele é outro negócio, né? Era um petitinho também. Ele me cobra, às vezes ele fala, tem que fazer, mas esse é outro ponto, né? Voltando pro foco aí do que ele tá falando, então vamos lá, Bruno. Na verdade, assim, você tem que pensar se você está se sentindo bem, independente se você tem uma densidade maior ou menor, o importante, eu acho que cada ser humano, ele se sentir bem, assim, não importa, então, tem que fazer ou não tem que fazer, assim, é cada pessoa. Sim. Bom, aí fui para um hospital SUS aqui, com uma iniciativa aí PPP, onde atuei 1 ano no setor de imagem também, só que daí já era um setor um pouco mais amplo, trabalhando aí com laboratório, métodos gráficos, diagnóstico por imagem. Aí, época de pandemia, todo mundo teve que se reinventar, cirurgião teve que virar plantonista, ortopedista teve que virar clínico, todo mundo teve que se reinventar. Aí comecei a rodar unidades de enfermaria Covid, pronto atendimento.
Posteriormente, consegui aí ir para um cargo de gestão, onde atuei por 2 anos e meio na gestão do diagnóstico por imagem desse hospital. E no final do ano passado, acabei já tendo aí fazendo as especializações de gestão de serviço de saúde, qualidade e segurança do paciente. Fui para um desafio diferente, fazendo parte da gestão de risco de um outro hospital. Você teve bastante experiências, né? Nesse caminho, mas isso é bom, porque assim, como você buscou e foi caminhando em várias experiências, você consegue trabalhar melhor com esse cliente também e com os seus colaboradores também, né? E outra, eu acho que o principal assim, é o desafio. Eu não precisava ter saído do hospital que eu estava. Eu tinha ali uma condição financeira mais estável, eu estava numa zona de conforto. Teve gente que falou assim, mas você vai sair daqui para ir para lá, para arriscar? Falei, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. Não, então, é muito importante isso. E o aprendizado. O aprendizado é muito importante. Então, é uma outra área, setor de qualidade, segurança do paciente muito específico. Então, foi um aprendizado muito grande. Aprendi muito com várias pessoas. Aprendi muito sobre gestão de documentos. Hoje em dia, tanto para a vigilância sanitária, tanto para instituições acreditadoras, a gente busca evidência. As pessoas não sabem, né? Mas, assim, geralmente, para a pessoa chegar e fazer um exame de raio-x, passa por N processos, né? Desde recepção, acolhimento, enfermagem, até chegar no profissional que vai adquirir o exame. Depois passa para quem mais? Laudos, né? Já Isso, entra laudos, médicos, entrega do resultado e assim vai, né? Então, assim, é uma série de coisas que vão aperfeiçoar para que esse exame chegue na melhor qualidade possível para o cliente, né? E isso falando só enfermagem na parte do diagnóstico por imagem, né? Porque a enfermagem, ela trabalha, assim, em N áreas e profissões. Então, assim, na parte da imagem, pra gente, principalmente, eu que a partir da ressonância, é primordial o conhecimento e abordagem com esse paciente. A gente tem, né, questionários de segurança, tanto o questionário específico do exame, tem toda a abordagem com o paciente, a parte da segurança do exame, com a medicação que às vezes a gente vai utilizar, que é o contraste, ou quando a gente vai fazer pacientes com sedação também, que é vocês que vai fazer toda essa parte e tá ali junto, colaborar com esse médico anestesista, né? E conhecer o paciente, né? Porque muitas das vezes, né, a gente acha que conhece o paciente pela triagem, depois a gente vê que, na verdade, tem mais coisa ali, né? Mudou bastante, né? Fala aí, mudou bastante a enfermagem lá no começo da radiologia para hoje, né? Como que tá esse... A área de imagem, a radiologia em si, é uma área muito ampla para a equipe de enfermagem. Muito ampla. Só que ela é muito nova também. Antigamente, lá no mundo tão distante, era o técnico que fazia tudo. Era ele que funcionava, ele que administrava. Foi a fase nossa. Isso. E o mercado está carente desses profissionais. Primeiro, é extremamente importante a atuação desses profissionais. Então, assim, vamos pensar no exame de ressonância magnética. O paciente chegou para a gente. Eu sempre, quando eu faço treinamento com as equipes, eu friso. É uma das partes mais importantes. Sim. É um momento que a gente tem que sentar, olho no olho no paciente, não ter poluição sonora, deixar o paciente falar. Vamos supor que tem 2, 3 pacientes para atender, eu vou coletar as informações de uma forma aleatória da Marcela. Poxa, a Marcela tem um clipe de aneurisma que colocou há 25 anos atrás, não percebo, coloco na ressonância e esse clipe tem algum evento adverso. Ferromagnético. Ferromagnético. Então, assim, a parte extremamente importante, receber esse paciente, fazer o acolhimento desse paciente, coletar as informações de forma adequada do questionário de segurança, na questão da ressonância, metais, se são contraindicação. Na tomografia, principalmente tentando trazer os fatores de risco do paciente com relação à reação adversa, alergia. E depois a entrevista... Que mesmo o não iônico, né? Às vezes tem paciente que tem. Tem alergia. Na verdade, assim, a diferença dos contrastes aí pra gente aí, Brunão. Hoje, basicamente, existem 3 meios de contraste. Todos positivos, né? Então, o negativo seria a água, os positivos. Hoje a gente tem o bário, mais utilizado, bem menos atualmente, mas utilizado nos exames de ressonância, de raio-x. O gadolínio,
que é utilizado nos exames de ressonância, e o meio de contraste iodado, que é utilizado para os exames aí de tomografia. Entendi. Qual que é a diferença? Antigamente se tinha o contraste iodado iônico, contraste iodado não iônico. Uma composição química deles lá, eles têm uma subdivisão de anel, benzênico, uma parte bem chatinha. Qual que é a diferença? O iodado iônico, ele se dissociava na corrente sanguínea de uma forma assim, é como se eu injetasse em dobro. Nossa! E aí o paciente, de uma forma mais simplória, que ele se injetasse em dobro. Ele tinha mais reações. Entendi. Hoje, os meios de dele contraste... ter reação era maior. Era maior. Hoje não. Hoje esses contrastes, eles são mais seguros, né? E tem aí, eles não se dissociam. Ou seja, cada vez mais é seguro. Podemos afirmar que os meios de contraste hoje são seguros. São seguros. Se a gente pegar uma taxa, em 1990, meados de 2000, com a utilização desses contrastes iodados e iônicos, você tinha uma taxa de reação de 5 a 15%, depende da literatura. Hoje, abaixo de 1. Nossa! 0,9, 0,8, Mas tem literatura Números 0,4. bem seguros, então. Números bem seguros. E uma pergunta, e esses pacientes que assim já chegam e falam que têm alergia, tem algum preparo que é feito para esse paciente? Um antialérgico, alguma coisa assim? Era polêmico, não é mais polêmico. Existem protocolos em vários serviços, né? Cada serviço gosta Trabalha de de um fazer jeito. um protocolo diferente, né? Uma coisa meio... Importante, cada instituição vai trabalhar de uma forma, então a gente respeita. Bom, de literatura, o último manual lá do ACR, o que ele trouxe? Uma informação muito importante. Não existe nenhum estudo robusto, nível 1, ou seja, realmente com uma robustez de que aquilo é comprovado, que o preparo antialérgico é efetivo nos pacientes de alto risco. Nossa. Ou seja, no paciente que já teve reação alérgica grave ao meio de contraste. Fazendo um preparo, quer dizer que ele não vai ter alguma coisa. Não consegue garantir. Não consegue garantir esse não estudo. Consegue garantir. Então não faz. Depende de cada instituição. Aí depende da indicação. O que é importante nesses casos? Quando a enfermagem faz essa triagem, essa discussão com o médico. Sim. Muitas vezes o médico radiologista vai olhar e falar, pela indicação do exame, pensando no risco, a gente pode pensar num outro método diagnóstico. Que é a ressonância, que eu pego muito paciente que tem reação na tomografia do contraste e a gente faz ressonância magnética. Né? E vice-versa, Então, assim, essa comunicação. E aí entra, eu acho que um dos fatores extremamente importantes no setor de diagnóstico por imagem. Ele é multidisciplinar. Sim. Então, ele começa lá no agendamento desse paciente, na recepção, na hora da abertura, enfermagem, a discussão com o técnico, tecnólogo, biomédico, a discussão com o médico. Muitas já teve situações, o paciente teve alergia grave ao meio de contraste. Poxa, não tem... Olha, ele precisa do exame, é um exame extremamente urgente, vamos fazer tal medicação. Vai vendo colocar na balança o risco-benefício. Risco-benefício. Tá? Mas sempre discutido. Aí a decisão é médica. Não, é um paciente de risco, só que não temos outra opção. Eu lembro, quando a gente começou a trabalhar... Pode falar no hospital? Pode, não tem problema. Lá na Dividiatene, quando a gente começou a fazer os exames de angiotomografia de aorta de crianças. E aí faz na bomba injetora, não faz uma briga. Doutora, é que lá tem os bebezinhos pequenininhos, né? Bebê, 900 gramas, 1 quilo. Pode, não pode, tal coisa. E era tudo novo até pra gente. Eu lembro de uma frase da doutora Aline, que era coordenadora da PED, falou assim, Bruno, é o seguinte, se eu fizer o exame, tem uma chance de sobrevida. Se eu não fizer, não tem. É porque o médico, ele vai avaliar esses pacientinhos, que é de coração, é alteração vascular que, consequentemente, vai alterar a parte da morfologia. Então, ele quer ver aquele caminho, se tem uma estenose ou não, para ele poder fazer uma cirurgia. Então, igual o risco-benefício, né? Risco-benefício. Mas o importante, o diálogo, a discussão. Sim. Então, não, olha, é isso. Um ambiente ambulatorial de clínica, a gente até é um pouco mais conservador. No ambiente hospitalar, tem que pesar muito isso. Sim. E essa comunicação... Você tem mais chance de fazer o exame porque tem mais recursos. Você tem mais segurança, né? Fazer isso dentro de um hospital. É mais difícil, né? Isso. Você tem um ambiente controlado, se precisar de unidade de terapia intensiva, você vai ter. Mesmo assim, quase 10 anos de radiologia, eu peguei uma reação grave até hoje. Ah, é? Uma reação grave de um paciente oncológico que tinha feito mais de 11 tomografias e teve a reação adversa. De restante. Eu tive uma vez. Quando era auxiliar também. Na ressonância só. Uma vez só, na ressonância do gadolínio. Uma paciente normal falou que não tinha alergia, fiz o exame e ela começou a espirrar sem cessar.
Falei, nossa, a gente deu contraste, eu perdi a fase do contraste. Não para de espirrar. Espirrando. Atim. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Fui lá. Igual você falou. Coçou a garganta. Começou a coçar a garganta, espirro, só que eu perguntava, tá tudo bem? Não, tô ótima, acho que é alergia por causa do ventinho, porque tem um exaustor dentro do equipamento. E só que eu já vi, não tá normal, nunca aconteceu isso, daí já foi mudando, a ronquidão, já chamei a radiologista, que foi excelente, já abordou assim de imediato, ali dentro da sala mesmo, e foi pro PS, mas foi uma alergia grave também ao gadolino. Então, assim, é raro, mas pode acontecer e a gente tem que estar ali alerta para poder, né? O gadolino é mais raro ainda. Então, a taxa aí é 0,00 então, alguma coisa, essa paciente foi Entra nessa estatística. nessa estatística. Aí eu vou jogar agora pro meu lado, a importância da segurança do paciente, né? Sim. Eu falo que o profissional de segurança do paciente, ele é igual mãe. Ele vai sempre pensar no pior. Sim. Ele pensou no pior, a gente vai criar barreiras Sim. para primeiro prevenir e, se acontecer, para tratar. Por quê? Certo. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. A pior coisa que tem é, tive uma intercorrência, e agora? Cadê o carrinho de emergência? Não tá conferido. Não, mas Então- cadê a droga? Não tem a droga. Não, precisa ter. Gente A equipe tem juntas, né? Equipe juntas e multidisciplinar. Não Sim. tem como. E aí entra também, já esse negócio já entra nos checklist de área que a ONA, o PAD, todos a gente tem que seguir, não é? Calibrações, checagem de carrinhos, aparelhos, essas coisas também? Das calibrações, dos equipamentos, aí entra no controle De qualidade do do equipamento. Do equipamento. Já dessa questão está mais voltada em si para a questão da segurança do paciente mesmo. Então, Entendi. eu tenho carrinho de emergência, como é feita a conferência, quais são os itens, como eu confiro, como faço a conferência mensal desse carrinho de emergência. É como que a feita medicação fica validade. parada lá, às vezes vence também, né? Vence. Que bom, né? Quando Que bom que vence, vence, quer dizer que não foi Que usado. não foi né? utilizado, Se Se é. não foi usado, seguiu os exames normais. É e graças vida a que Deus, segue, é né? isso mesmo. Por isso que é carrinho de emergência. É, Igual seguro. Uhum. A Você gente paga pra não usar. Paga Pra pra não não usar, usar. mas Sim. tem que ter. Sim. E além disso, a equipe capacitada. Não adianta ter o melhor carrinho de Sim. emergência do mundo se a equipe não tiver Você acha que capacitação. faz diferença uma equipe de enfermagem especializada em radiologia? Você acha que a enfermagem que trabalha num centro cirúrgico, eu posso utilizar ela para trabalhar na imagem? Não dá pra fazer do mesmo jeito que se a gente... Não pode, você acha que é Não. diferente, então é uma coisa mais... É porque são setores muito específicos. Se você colocar hoje um profissional da enfermagem da radiologia para trabalhar no centro, para circular, ele vai falar assim, misericórdia, preciso da pinça Onde- Kelly. Eu falei, meu Deus, cadê a Kelly? Quem Cadê é- a Kelly? quem é Kelly, né? É muito peculiar, não tem como. Então, assim, cada vez mais... isso já aconteceu muito na área médica. Hoje você tem ortopedista só de joelho, só de mão, Sim. só... Cada vez mais na área de saúde vai ter isso. Especialista. Mas é igual a Especialista. gente, você faz... Você Tomografia. sai da tomografia? Você- É igual eu, não sai da ressonância. Quando você fica muito naquele local, a excelência, ela muda. Sim. Porque quanto mais você faz, mais você pratica, você vai se tornar melhor. E a enfermagem, né, junto com a gente, a enfermagem trabalha diretamente com a gente. Então, assim, ela vai vai me conhecer, profissional, Marcela, Bruno, Petito, e a gente vai saber se olhar e trabalhar junto para Sim, poder sim. lidar com aquela situação. Quando a é. equipe, eu tô com um profissional, uma enfermagem que está comigo, e a gente não tem o mesmo networking, a gente não vai trabalhar legal. E esse paciente também não vai tá ali com a gente na mesma... E é uma das maiores besteiras que tem. Eu acho que assim, atrito sempre tem, mas é uma maior besteira que tem no setor, principalmente eu acho que assim, no setor de imagem, a gente tem atritos entre os profissionais. Às vezes tem uma... Não fale uma coisa Não, dessa. Petito, não. Ele tá Quando- lembrando, eu Petito, acho, de coisas do passado. Você acha que existem divergências dentro de um setor de imagem? Não, mas as divergências que tivemos no passado foram construtivas. Sim, não as ações são válidas, mas o que a gente observa? Tem muitos serviços, e aí tem principalmente uma questão, acho que de ego profissional, falando assim, o enfermagem não pode dar pitaco aqui. Não, o cara da radiologia não pode dar pitaco aqui. Não, Sendo não que é cada assim. um agrega. Sim. Agrega, Sim. isso é muito Sim. importante. Sim. E não tem como, às vezes... É o que eu sempre falo, você é enfermeiro da imagem, sou enfermeiro da imagem. Aí você pega um técnico de radiologia, você tem quanto tempo aí de tomografia? 25 anos.
quem tem mais a somar? Os dois têm, mas poxa, Os dois. conta pra mim o que... Não, olha, eu fazia isso. É uma troca. Sim. É uma troca, não tem Mas não como. importa, igual você falou, 25 anos. Eu posso ter 1 a 25 anos. Mas, na verdade, todo dia a gente está aprendendo. Todo dia, sim. E o essencial é trabalhar em equipe. E somos dependentes, cada um é dependente Sim. do profissional. Então, assim, a radiologia não funciona se não tiver enfermagem. A enfermagem não funciona se não tiver um coordenador da enfermagem, o enfermeiro. Porque o Bruno vai falar, que né? é ele o que é melhor é ele petito que para fazer nessa define, situação? né? Ele que define para qual setor vai, como que vai ser, Sim. que máquina. Então, assim, tem a parte da recepção, tem a parte da limpeza. Então, assim, cara... É multidisciplinar, não tem como. É extremamente importante. Cai de novo na mesma que a gente acabou de falar, Sim, né? não tem como. E cada vez mais eu acho que isso vem se tornando evidência, né? Sim. A gente não pode esquecer que quem é o principal é o paciente. Sim, É o paciente. sempre. Então, ele vai ser o nosso principal, vamos dizer assim, a estrela do serviço. Não tem como, porque a gente está lá por causa dele. Se não tivesse paciente, não tinha por que ter médico, enfermagem, técnico. E hoje mudou bastante, né, Bruno, em questão de cuidados com esse cliente, né, com esse paciente, né? Desde, vamos lá, fazer parte de segurança, né? Então, um paciente para fazer uma ressonância lá em 1800, lá... Nem existia. Há 15 anos atrás. E hoje mudou bastante. Que segurança, metal. Teve aquele caso do paciente que entrou com uma arma, né, dentro da ressonância. Era um acompanhante. O acompanhante, né, entrou com uma arma, né? E aí tem outro que entrou com um metalzinho, que acabou também... A paciente veio a falecer também, né? Isso aí, então... E só complementando, hoje em dia, acho que é exigido aquele... Detector de metais. Sim, detector, né? Ó, o primeiro... Curiosidades aí. O primeiro acidente, notoriamente, aí, que ganhou repercussão mundial, aconteceu em 91, lá nos Estados Unidos. Era uma ressonância, acho que não lembro na época se era meio Tesla, um Tesla, enfim. E era com sedação. Com sedação? Com sedação. E aí, durante ali o atendimento, o anestesista tinha pedido para trazer o oxigênio. Meu Deus. Tava passando uma profissional aleatória do lado, a porta estava aberta, oxigênio, torpedo foi para dentro do E o equipamento. paciente estava dentro... E o paciente estava dentro da sala, era uma criança de 6 anos. Depois do incidente, a criança evoluiu a óbito. Tá? Foi o primeiro grande... Eu acho o acidente que mais causou repercussão mundial. De lá, a FDA já começou a trabalhar Mudou o pensamento, vamos... com pensamentos. É. Precisamos Mudar trabalhar isso. segurança em ressonância. Sim. Acidente em ressonância não tem meio termo. Ou Não. ele é grave, ou ele não tem o acidente. Por quê? Basicamente, pela física do equipamento. Sim. Então, assim, eu vou entrar com um torpedo de oxigênio. Ele vai ser atraído em efeito projétil, não tem o que pare. Não. E O que tiver não tem na como frente, tirar. não tem como tirar. Quanto mais a potência, o grau de... Quanto mais perto chega, mais o peso da massa, Não tem como. não tem como tirar. Não tem. Por isso que, assim, Coisas pequenas, às vezes, para não baixar Quanto o campo mais e não ter denso, o quanto mais prejuízo para a denso o instituição, metal, né? já é um trabalho enorme, como já aconteceu no lugar que eu trabalho, que um colaborador, mesmo sendo orientado, às vezes a gente não está bem e faz... Foi uma escadinha, foi para dentro do equipamento e para tirar foram mais de 10 pessoas e com um guindaste ainda por fora para poder puxar para não ter o custo de ter que abaixar esse porque campo. se você baixa o campo, aí você tem que fazer a muito reposição custo de hélio, né? tem que E o subir. hélio é um gás caro, tem que subir. Fora isso aí, depois tem que fazer todas as manutenções. Então, assim, a ressonância é um aparelho muito caro, né? Então, precisa de profissionais especializados para essa parte. Por isso né, a segurança. por isso a segurança. Desse incidente, foi só... Existe um estudo, depois foi feito um estudo para verificar. Qual que foi a principal causa? O profissional que entrou, ele não tinha recebido treinamento. Porque é fácil, vamos supor, eu entrei com metal dentro da ressonância. Vamos supor, eu sou profissional, Sim. eu fui treinado, capacitado, eu entrei com... Eu assumi o risco. Agora, o profissional não tinha sido orientado. E o que esse profissional que não tinha sido orientado estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali? Por quê? Cultura justa, quando a gente fala de segurança, a gente tem que ter uma cultura justa. A gente tem que... O ser humano vai errar. Então, assim, a gente tem que criar barreiras para que o ser humano não erre. Não erre. Tem um modelo muito legal sobre evento adverso, que é o modelo do queijo suíço.
Para acontecer o acidente até atingir o paciente, foram várias barreiras Sim. transpassadas até ocorrer o evento adverso, até atingir o paciente. Então, assim, primeiro, o profissional recebeu treinamento? Poxa, nunca recebeu treinamento. Ele já tinha trabalhado no setor de ressonância? Nunca tinha trabalhado no setor de ressonância, que era um profissional de uma empresa terceirizada, da equipe da higiene. Ok, ele entrou... Alguém orientou que ele não podia entrar com a escadinha? Então, Ninguém orientou. igual a gente estava falando agora anteriormente, por isso da importância de não ficar rodando. Ter aquele profissional sempre ali, porque assim, ele vai saber muito mais. Muito mais. Né? Muito mais. E o risco é bem menor. Se você sempre, esse profissional, ele tá num setor, depois ele tá em outro, às vezes ele pode esquecer, igual você falou, a gente é ser humano. Então, se ele tá ali, ele tá acostumado, todo dia ele tá vendo. Geralmente quem trabalha na imagem, né, é muito mal visto no hospital, né? Por quê? Todo mundo já acha que não trabalha o já funcionário, acha que não trabalha, né? só fica Acha que o profissional da radiologia, desde enfermagem, todo mundo, né, tá de boa, assim, né? Mas a gente trabalha muito. Então, mas existem todo um processo, né? Tem muita regra, né? Sim. Tem muita cobrança, né, no setor de radiologia, né? Num hospital, numa clínica, né? Sim. A enfermagem, principalmente, né? Enfermagem é aquela que toma porrada de tudo que é lado, né? É médico, é técnico, biomédico louco que xinga a enfermagem. É a enfermagem Por isso que xinga... tem os enfermeiros meio chatos aí, que aí já dialoga. Aí tem, né? Aí o enfermeiro surta e vai gritar com o técnico, o biomédico e fica toda essa... Mas no final dá tudo né? certo. Entra aí toda a parte do profissional, dos amigos, né? Porque, queira ou não queira, a radiologia é um lugar que você faz muitos amigos, né? Então... E outra, eu acho que é a maturidade profissional. Discussão de caso. Em qualquer área, né? Em Discussão qualquer de área. caso vai ter. Vai ter. E aquilo lá, regra básica. O que acontece no plantão. Fica no plantão, né? Não pode levar pra alma. Não tem como. Um memezinho, né? Umas brincadeirinhas aí, né? Tem umas figurinhas tem aqui, olha ali. Né? Tem uns negócios aí. Mas é importante isso, né? Porque daí você trabalha mais leve, um ambiente mais leve. Quando todo mundo, igual a equipe disciplinar, trabalha em equipe e a gente se dá bem, né? Imagina num lugar... Assim, não é porque você é enfermeiro, eu sou tecnólogo, ele é tecnólogo, ele trabalha na toma, eu na resso, você na enfermagem... Cada um no seu quadrado. Sim. Não é assim. Todo mundo tem que trabalhar junto em equipe. Por mais que o Petito tá lá do outro lado na toma, eu tô na resso, às vezes a gente conversa sobre certas coisas que um vai agregar ao outro, entendeu? Sim. Mas o mundo da radiologia, novamente frisando, é um mundo muito pequeno, né? Porque eu comecei com o Bruno no centro médico, 2016. Aí o Bruno saiu, aí de repente encontrei o Bruno no Adib, aí ele saiu do Adib, aí ele foi para outro... Voltou para Adib. Outro negócio. Não sei, dizem as más línguas que ele está voltando para fazer as reuniões importantes, né? Nossa, eu adorava essas reuniões do Bruno. Mas é importante a reunião. Que é importante, reunião de alinhamento de equipe para sentar, talvez, eu não vou negar que às vezes eu fazia no momento errado. No começo ele fazia nos momentos que, eu não tinha cabelo, mas se eu tivesse, eu tinha arrancado todos os cabelos. Assim. Nunca participei. Na gestão das equipes de enfermagem, eu sempre gostei de fazer reuniões para fazer os alinhamentos pontuais, os feedbacks, Sim. Às vezes, talvez por inexperiência da profissão, a gente fazia no horário de pico, né? Eu chegava assim, chutava a porta assim, Bruno, cadê os enfermagens, o pessoal da enfermagem para chamar? Eu acho que eu nunca participei. Vou liberar para você, Petito. Porque a ressonância não para, né? A ressonância não para. Geralmente a ressonância não para, então não dá. Mas e até você trouxe também uns modelinhos pra gente ter uma noção de questão de... Perguntas sobre questionário de segurança, abordagem com o paciente, evolução, termo de consentimento, né? Tem alguns termos que a gente pegou. Você coloca para mim, João, só para a gente mostrar como exemplo? São alguns termos até um pouco mais antigos, estão disponíveis na internet, tá? É que cada instituição tem um modelo específico, né? Mas assim, a abordagem geralmente ela é a mesma, né, para todos. Vamos lá, o que quer ser...
Esse é um modelo. Segura pausado aí. Esse é o de contraste, né? É um termo de consentimento da ressonância para o uso e uso de contraste, né? Isso. Geralmente, você tem que ter 2 documentos. Primeiro, que é um questionário de segurança do exame, e o segundo, o termo de autorização ou consentimento para o uso do meio de contraste. Esse é um termo da internet mesmo. Então, ele vem descrevendo o que é o exame, que é extremamente importante. Sim. O paciente faz parte da segurança dele. Então, ele tem que ser inserido. O senhor sabe o que é uma ressonância? Então, a ressonância é isso, aquilo. Poxa, não sabia. Por quê? Tem muito paciente que acha que ressonância é tomografia. Tomografia é ressonância. Eles não sabem. A rosquinha é parecida. Só que a rosquinha da ressonância é mais comprida. Então, o paciente, ele tem essas dúvidas. Então, é importante. Não só importante, como é um direito dele. Hoje a gente fala paciente mais popular, cliente. Mas ele é cliente. Ele tem total direito de falar, não quero fazer o exame, não quero o uso do contraste. Assim como o paciente internado tem total direito de falar assim, quero ir embora. Ele é cliente. Sim. Então, e às vezes a solicitação, né? Você pega também, às vezes com contraste, mas quem decide ali na hora com a enfermagem é o paciente. Se ele não quer fazer o uso do contraste, é ele que vai dizer sim ou não. Sim. E tem também, né, as contraindicações normais, as relativas e as absolutas, né? Isso. Vamos lá. Próximo aí, Joãozinho. O que é isso aí? Esse é questionário de segurança, né? Da ressonância. Isso. Só que de neurologia adulta, esse daí. Tá. Esse aí já é um questionário, uma entrevista direcionada para o exame, né? Então, uma anamnese de crânio, uma coisa assim. Uma anamnese de crânio. Porque o que acontece? O paciente, quando ele vem fazer o exame, o médico ele precisa de subsídios para entender qual foi o motivo que ele está fazendo aquele exame. Certo. É um paciente que começou a apresentar um quadro de confusão mental, tem 80 anos com quadro de confusão mental há 3, 4 ou 5 meses, é um caso. Um paciente que foi encontrado na casa, caído, foi atendido pelo SAMU e foi para o hospital. Mas tinha sinais de trauma, não tinha sinais de trauma? Isso é extremamente importante. Sim. Legal. Essa informação é primordial para o médico nortear o estudo dele. Então, a gente prepara o paciente para a realização do exame, trazendo informações também para direcionar o médico ao que ele vai enfatizar para dar mais... Por que esse cliente buscou o serviço, por que ele queria fazer, então, a parte do exame. Então, assim, só um ponto aí. Hoje em dia tem todos os serviços, pelo menos os que você trabalha, você faz para cada parte do corpo. Cada região específica que vai ser estudada tem um questionário específico, né? Lá no Centro Médico São José, nós, junto com o Dr. Rafael Bulli, nós fizemos para cada grupo. Então, dentro da radiologia é subdividido, neuro, MI... Eu acho que até tá aí, né, João? Tem vários aí, né? De cada um específico esse daí é de abdômen superior e pelve. A de coluna. Algumas perguntas elas vão ser sempre as mesmas, né? Padrão. O motivo do exame ali, que o paciente vai relatando, tá? Se o paciente teve trauma, se não teve trauma, se o paciente fez cirurgia ou não. Muitas vezes um exame de abdômen, o paciente tirou a vesícula, não tirou a vesícula, às vezes o paciente não contribui para o exame, ele pode causar aí uma dúvida para o médico ali, às vezes o equipamento não é... Histórias importantes para o diagnóstico que o médico vai fazer. É igual você estava falando, né, do clipe de aneurisma, né? Os antes do ano de 95 são contraindicações absolutas. Só se tiver, né, o modelo, a marca, que tem umas especificações que são autorizados, outros não. Mas após o ano 95 pode. Mudou bastante coisa também, né, na questão de contraindicação. Hoje em dia a gente pode fazer um monte de coisa, né? Coisa que não podia fazer no passado. Sim, eu acho que o importante também é que, com o passar do tempo, a área da medicina começou a trabalhar muito com essa frase, medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências. E as profissões são ciências, não é? Vocês não fizeram radiologia. Eu acho legal fazer ressonância. Não, vocês foram estudar a ciência por trás do exame. Enfermagem, é para cuidar das pessoas. Mas existe uma ciência. Existe um estudo, né? Existe e tem sites específicos, né, que a gente pesquisa também essas questões. Artigos que fazem estudo em cima, né? Sim. Igual das contraindicações mesmo, a gente tem hoje em dia que a gente pode buscar na internet também. Isso, tem um site que a gente, basicamente, eu acho que vários serviços utilizam como referência, que é o MRI Safety. Esse mesmo. Ele mostra o material, na verdade a gente vai jogar lá, exemplo,
um marca-passo. Ele dá um marca-passo, ele dá uma lista de marca-passo e os seus fabricantes. Sim. E aí ele vai dizer se é contraindicado, não é contraindicado e em quais campos magnéticos. Então, vamos supor, às vezes, tal metal é contraindicado, é contraindicação absoluta para um 3 Tesla. Sim. Mas 1,5 Tesla, ele já pode. Então, ele serve basicamente também para ser mais uma fonte de informações. Sim. E temos o material, temos essa informação, a gente discute com a equipe médica. Dá, não dá? Poxa, talvez vamos fazer um raio-x só para verificar se tem a quantidade, talvez, ali, a densidade do metal, se não é, para tentar trazer mais segurança, novamente. Acidentes em ressonância não tem meio termo. Então, vamos entrar preciso. Certo. Então... vamos ter certeza o que esse paciente tem ou não. Porque, às vezes, a enfermagem está triando o paciente e ele não sei se ele chega tão nervoso que, às vezes, ele não consegue passar tudo para a enfermagem o que de verdade ele tem, né? Depois que ele vai falando, mas assim, se a enfermagem, às vezes tem pacientes que eles são mais humildes, com medo, nunca fez, às vezes você tem que falar um pouquinho mais simples, falar de uma maneira, você não tem nenhum metal no corpo, não especificamente a parte técnica, que às vezes vai perguntar, igual especificamente ali no outro que passou, ele fala especificamente cada coisinha, às vezes tem nome que eles nem sabem o que significa, né? Vai chegar pro paciente e falar assim, você tem um fio de Kirchner aí? Não, provavelmente não. Já fez cirurgia? Fez cirurgia, fez no joelho. Para o paciente, aquilo lá depende do grau de instrução do nosso paciente. Sim. Nós temos que nos adequar a ele. Se é um paciente mais humilde, a gente tem que ter uma linguagem, uma abordagem. Com certeza. Na tonalidade. Não, para um paciente mais orientado, a gente vai poder ter uma outra abordagem. Senão a gente não consegue coletar as informações. Só que aí, com o passar do tempo, né, você vai criando um hábito. Então, assim, o paciente operou o joelho. Você já imagina possíveis metais que ele pode ter. No joelho. Então, operou o abdômen, operou vesícula, pode ter um clipe, né, ali no grampinho, né, operou um aneurisma e assim vai, né. Então, para cada cirurgia, às vezes, dependendo, ele cria, né, você já faz começa a triar melhor essa história, né? Dependendo da cirurgia. É igual stent. No passado a gente não fazia, tinha que ter a carta, né? De autorização. Agora não é contraindicação mais, nenhum tipo de stent. Os metais, de uns 15, 20 anos para cá, eles não são ferromagnéticos. Então, são metais mais seguros com relação à ressonância. Sim. Então, não tem tanta contraindicação. Só tem um porém, né? Quando o paciente tem metal e vai realizar exame com sedação, daí já não pode, né? Contraindicação absoluta, porque ele está inconsciente. Então, assim, se ele sentir qualquer coisa, ele não vai poder avisar, né? Para quem não entende, não é dessa área, o metal na ressonância, ele basicamente ou ele pode se deslocar, ele pode se movimentar, ou ele pode se superaquecer. Que a excitação no local, um exemplo, tá lá dentro do abdômen alguma coisinha de metal. Ele excita aquela região ali que excitou, pode esquentar e ali eu tô passando uma artéria importante ou tem alguma coisa importante de um órgão vital, então posso prejudicar esse paciente. E como está dentro do paciente, como que eu vou saber se eu prejudiquei ou não esse paciente? Impossível. Então, é a questão da segurança. Segurança do paciente. Paciente com rebaixamento de nível de E o conhecimento desse cliente, né? Você ter o conhecimento do que esse paciente tem, a história clínica dele. Por isso que a enfermagem é importante. É importante. O acolhimento, você trazer essas informações do que pode ser, o que não pode. E ressonância e tomografia, se tem dúvida, não faz. Não faz. Ressonância mais ainda. Não sei que metal que é, conversa com o médico, se tem dúvida, vai conversar com o médico solicitante, não dá para ter dúvidas. É igual tem paciente que chega muito com chumbinho, né? Chumbinho, eu nunca vi. No passado, eu acho antigos, que... Né? Acho que eles davam tiro um no outro, sei lá. Tem muitos, né, do passado que chega... eu tenho chumbinho, não sei aonde, daí vai pro raio-x. Geralmente, ele sempre tá subcutâneo, ele fibrosa ali naquela região. Então, assim, daí o médico radiologista avalia... vamos fazer, só que assim, esse paciente vai estar orientado, com a campainha na mão, qualquer coisa ele vai nos avisar e a gente aborta esse exame. Tem mais alguma folhinha aí, João? Tem, acho que os termos, né, João? São tudo termos aí, né, Bruna? Esses daí, acho que são questionários de segurança. São questionários de segurança, né, que é tudo que a gente está conversando, mais ou menos, né? Esse daí, na verdade, é um cancelamento de exame por contraindicação relativa ou absoluta. Pode passar para o próximo, que esse é o termo consentimento. Do DIU. Né? Que não é uma contraindicação, né, Bruno? É que, na verdade, assim, se você for ler, não é contraindicação.
Só que pode acontecer um exemplo, sempre a segurança da instituição, né? Sim. Se ele ela falar que se moveu, não vai mover, é muito difícil. Geralmente é o de cobre e o de prata, cobre, que é né? bom fazer num 1,5 né? Mas, assim, se mover, ela assinou um termo de segurança, é uma responsabilidade do paciente. Ele vai fazer o exame de ressonância, mas Sim, ele assinou sim. o termo se responsabilizando. Vai de cada instituição. Isso, cada instituição trabalha de uma maneira, né? Esses termos, basicamente, o que eles trazem? Que nós estamos orientando o paciente que ele tem um risco. Sim. Não tem estudo se comprove ou não. Vai de cada instituição adotar a aplicação desse termo ou não. Então, aplicação de termo, questionários, tudo que a gente pede para o paciente assinar é que estamos trazendo ele para a segurança dele, sabendo, olha, pode acontecer isso, inserindo ele. Não, a gente vai fazer o exame aí de ressonância magnética com DIU, essa instituição, pelo jeito que o que utiliza optou por ter esse termo, e o paciente assina. Aí é de instituição para instituição. Certo, certo. Tem mais um aí, João? Termos também. Esse é importante. Esse é do gel vaginal e retal. Isso é importante. O que é isso aí? Para gente. alguns estudos aí de ressonância magnética da pelve, feminina, masculina, basicamente a feminina, é necessária a introdução de um gel certo. Na cavidade vaginal. Ele vai deixar translúcido, ele auxilia, melhorando a qualidade da imagem para ter um diagnóstico. Qual que é o problema? A gente vai administrar algo intracavitário. Sim. Certo? Então, tem riscos? Tem riscos, tem. Então, de contaminação? Pode ser de contaminação, às vezes, dependendo do método que você utiliza, se você utiliza sonda ou você utiliza agulha. O aplicador. O aplicador pode ser que vá no canal uretral. Então, verdade. Ele tem um risco. Um outro risco extremamente importante. Pacientes que relatam ser virgem. É contraindicação absoluta. Sim. E aí não houve um acolhimento específico. Eu já tive uma experiência da paciente já ter um pouco mais de idade, por volta de 50 anos, ela fala, não, eu era ressonante de pé, falar, eu sou virgem, não autorizo. E não foi feito. Mas é importante para o método diagnóstico. O paciente, ele tem autonomia de dizer, eu não quero. Autorizo. Ele não autorizou e não é realizado, tá? E mesmo paciente virgem falando assim, é contraindicação. Tá? Então, hoje, o paciente define o que ele quer. Nada é obrigado a ele dentro da imagem. De acordo com esse tipo de contraste, gel. Isso aí ele tem o poder de decidir, não quero fazer. Isso. O paciente ele tem total autonomia. O que é importante dos profissionais? Tem exames que sem meio de contraste, eles ficam prejudicados. Sim. Então, ocorre muito do quê? Às vezes o paciente não autoriza, a gente nunca força nada, não é essa a intenção. Mas chegar e explicar ao paciente, olha, porque às vezes o paciente, o que ele faz? O que é um meio de contraste? Vamos lá, meios de contraste e ação adversa. Aí aparece o quê? Só coisa ruim. Só coisa, tal. Mas qualquer coisa, se você jogar no Google lá, você morreu. Você morre. Você morre. Dor de dente, pode ser um tumor. Pode ser um tumor. Você já fala, meu Deus, vou tirar ele. Então, o que acontece? Hoje você tem muito acesso à informação. Não quer dizer que a informação ela é precisa. Não. Então, cabe a nós, profissionais, explicarmos ao paciente. Então, olha, o meio de contraste é isso, aquilo. Cada vez mais a gente utiliza os exames, o meio de contraste seguros. Tem risco? Tem. Tudo tem risco. Tudo tem Até risco. Um remédio que você toma para dor de cabeça, às vezes a gente nunca teve reação, eu posso adquirir naquele momento. Sim. Então, por isso que é extremamente importante a gente explicar ao paciente, olha, é isso, a gente utiliza os contrastes seguros, olha, a taxa de reação é essa. Isso fica a critério do paciente. Ele é livre para dizer, não quero utilizar o meio de contraste, não quero utilizar escopolamina nos exames de pele, abdômen, ele tem total direito. Eu brincava, né, quando o paciente falava para mim assim, tem risco de alergia. Eu falava assim, senhora, assim, se eu falar para a senhora que a senhora vai atravessar essa avenida e chegar do outro lado, não vai ser atropelada, eu não posso afirmar para a senhora, né? De nada. Aí ela dá uma risadinha, alguma coisa assim, e a gente entrava num acordo para fazer o exame, explicava sobre o contraste. Assim. Mas eu já peguei assim, paciente que chegou e falou que não autorizada. A solicitação com contraste, era importantíssimo fazer uso do contraste, porque tem exames, né, que é rotina fazer uso do contraste, principalmente a partir de oncologia. E a paciente falou que não autorizava. Mas assim, igual você falou, teve abordagem e explicou a importância e como é o contraste. Ela
passou o medo dela, porque às vezes o paciente ele vem também, ele pesquisa ou pergunta para um colega. Hoje em dia nós temos os profissionais do Google, né? Então, assim, isso que é todo ruim. mundo, eles né? Vão lá e pesquisa tudo no Google. O Google explica o que vai fazer, o que é o contraste, o que não é, e as pessoas criam barreiras, né? Então, tem tudo isso aí. Você já usou contraste, Bruno? Já utilizei meio de Já contraste. utilizou? Gostou? Não, tava fazendo exame porque, né? Mas a sensação, você gostou? Sensação Cara, de eu nunca nada. usei Você o fez contraste. tomografia? Fiz tomografia e ressonância. Não tive Eu fiz só de nada. ressonância Usou com contraste. Eu nunca Bem usei nem na ressonância, nem na tomografia, e eu acho que nem quero usar. Na verdade, na tomografia, olha, você trabalha com isso, você está falando para não usar. Olha, não faça isso. Não tô falando para não usar, eu falei, eu não usei, mas eu acho que eu não quero usar. Eu vou ser sincero, uma vez eu precisei fazer uma tomografia lá no Unimed. Eu acho que foi você que fez, Será? Ou foi o João. E o doutor Cláudio falou, Marcela, vai ter que fazer o contraste. Eu falei, eu não autorizo. Eu não autorizei, eu fiz o exame sem contraste. E eu falei assim, pra mim, assim, eu acho que dá pra ter análise. Não, fui uma paciente chata, na verdade, né? Mas assim, eu acho que, igual você falou, você vê o que é necessário, você decide. Ah, mas eu quanto menos contraste usar na vida... Ele trabalha com isso. Eu morro de medo do contraste, eu vou falar a verdade. Mas eu acho que são, assim, paradigmas, né? O contraste se eu tomar vai dar reação, é uma situação, jejum para exames, preço de jejum, não, se eu dar jejum vai dar... São paradigmas que a gente criou por meio de contrastes inseguros não, era o melhor que nós tínhamos de tecnologia antigamente. Hoje a ciência veio mudando e cada vez mais são seguros. Eu brinco com meus amigos, eu tenho uns amigos anestesistas. Falo, não, se eu tiver que entubar você... Você não tem pescoço. Não tem pescoço. Então... Os anestesistas de crânio pra torácico, né? Acabou cervical. Só, né? Mais ou menos isso aí. Então eu falo, não, melhor não arriscar, né? Não, mas você... Eu tenho pescoço, né? Eu já tenho medo, imagina você. Eu quando fui fazer bariátrica, eu lembro até hoje, eu lá deitado, o anestesista colocando um rolinho aqui, o médico, não sei se era, enfim, acho que o chefe passou. E aí, você acha que você consegue entubar? Eu acho que eu consigo. Misericórdia! Meu Deus! Eu já que arrependimento. Dá pra voltar? Eu olhei pro médico e falei assim, você acha que consegue? Não, pô, não quebra, cara. Quem é da saúde, a gente, né, até é muito cagão pras coisas, né? A gente é mais, eu acho também, sabia? Eu acho que todos nós, eu acho que se for falar com todo profissional da saúde, eu acho que a gente é mais hipocondríaco, né? Sim. Sei lá, mas assim, é uma questão assim... A gente se torna mais seguro. E assim, é importante não ficar fazendo exames à torre direito ou tomando contraste assim. Tem que precisar. Tem que precisar de verdade. Porque tudo que é demais faz mal, né? Sim. E a gente tá aqui, os pacientes que precisam, então assim, daí cada um... Brunão, estamos chegando ao fim aí. Foi boa a conversa, foi super produtiva. Querendo agradecer você aí pelo tempo aí de poder muito obrigada por estar aqui com a gente. Prestígio aí das suas performances e explicação. Obrigado mesmo aí. A gente agradece mais esse episódio. Esse é o 3º episódio do Frequency Cast. Eu espero que vocês sempre estejam com a gente nessa frequência. E sigam a gente lá no YouTube, no Spotify. Quer seguir até o Bruno, segue lá, o Bruno também, para aprender um pouquinho com ele. É um excelente profissional, um excelente enfermeiro. E ele trabalha muito bem na parte do diagnóstico por imagem e também em toda a área é um grande amigo também, né? Que a gente já... Na verdade, todos que a gente conversa, assim, todo mundo se conhece, né? E se torna amigo. Mesmo que não seja, vai se tornar, porque sempre a gente vai trabalhar junto. E é um pelo outro, né? Sim. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio do Frequency Cast. E #3º, hein, já, hein?